Oi, amor. Oi! Opa! Estamos nós aqui, mais uma vez, Mais uma juntos. vez. Estava Amor, ansiosa já para começar. e esse tema de hoje, hein? É super recorrente, né? No set terapêutico, nos atendimentos. A galera sempre traz essa queixa, né? É o tema do passado, é o tema do presente Aham. e vai continuar sendo o tema do futuro nos relacionamentos. Não só nos relacionamentos, né, pessoal? Porque essa coisa de, né, que a gente vai conversar aqui hoje nessa live sobre a gente ter expectativa em relação que o outro mude, isso não é só nos Uhum. relacionamentos, né? Às vezes também é no trabalho, às vezes é nas amizades, enfim. Mas é que nos relacionamentos o bicho pega. É batata. Se isso acontece no seu relacionamento, pode apostar que isso acontece em outras áreas da sua vida. Onde? Principalmente nas áreas da sua vida que você tem alguma expectativa para com o outro, sabe? Que existia alguma relação de amor ou de ódio, né? Aliás, o ódio, ele é o verso, é o outro lado da moeda do amor, né, Sandra? Eles andam juntos, né? Eu falei amor, ia te chamar de amor de novo e ficou meio redundante, ficou meio estranho, te chamei de Sandra. Tem uma frase sobre o que você falou, tem É, uma frase que diz que o tamanho da sua raiva é também o mesmo tamanho do seu amor, né? Quando as coisas são muito intensas, né? exatamente, exatamente. Aliás, a gente só sente raiva de quem, de alguma forma, a gente tem alguma consideração ou ama, né? Algumas pessoas dizem assim, em atendimento, que não, mas imagina, eu não sinto raiva por outras pessoas, por qual motivo eu vou sentir raiva pelo meu marido ou pela minha esposa? É simples, porque aquelas outras pessoas não são importantes para você. Principalmente se você for o que a gente costuma chamar de um perfil introvertido. E só para complementar esse comecinho, casal que Hum. também não briga, também é muito estranho, hein, pessoal? Casal que Demais, né, amor? não briga por mais nada, não discute nada e tá sempre tudo bem, também não é a medida, não é o normal. Exatamente. A gente até entende que, de repente, é um casal novo, estão casados há um ano. Isso pode até ser possível, né? E por qual motivo pode ser possível? Porque, às vezes, o casal está neste primeiro ano e ainda está naquela fase de paixão, né? E na fase da paixão é menos incomum se ter brigas ou se ter, né? Na paixão tudo é Uhum, lindo, né? Tudo é gostoso, uhum, tudo é uhum. maravilhoso e normalmente a gente não vê os defeitos dos outros, né, amor? Uhum. Aí quando a lente da paixão acaba e vem a lente da vida real, a lente que permite a construção do amor, é onde as queixas começam a surgir. Bom, amor, mas vamos lá, vai. Bora Vamos ao que lá. interessa. E aí, quando chega alguém em consultório ou em grupo e eles trazem aquele seguinte: olha, eu não aguento mais, eu estou super cansada, o meu marido não muda, a minha esposa não muda, eu já estou até perdendo as esperanças. O que é que eu faço? Se ele não mudar ou se ela não mudar, este casamento não vai dar certo. Na verdade, eu nem aguento mais. Vou dar a última chance para ele ou para ela. O que fazer? Isso é tão comum, né, amor? Muito, é assim, é a queixa top list, assim, 5 das top lists, essa sempre aparece, né, amor? Que o outro não muda, que se não mudar vai acabar o relacionamento, né? Realmente é muito comum, por isso que a gente trouxe esse tema hoje, né, Uhum. para E vocês, né, amor? hoje, e hoje a gente vai abordar esse tema não tanto pelo sintoma, mas um pouco mais pela origem. Primeiro ponto importante: se o outro não muda como você quer que ele seja ou ela seja, primeiro ponto importante é que você saiba que você contribui para isso. Só para vocês entenderem, numa sessão terapêutica, a gente nunca diz isso logo de cara para quem veio trazendo a queixa, porque elas não vão conseguir, ou eles não vão conseguir entender isso. Né? Se eles O estão. cliente vai Se eles embora, né? foram. Se for mulher, Vai paga a bolsa, embora. vai embora no É, presencial. estão lá, estão pagando para resolver o casamento delas, mas achando, ou deles, mas achando que vão achar uma receita para o outro mudar. Existe sim um caminho para o outro mudar, mas não tem receita mágica, né? Não existe fórmula mágica, existe um processo, né, amor? E o primeiro passo deste processo é você ter a consciência de que você colabora diretamente para que o outro permaneça tendo e mantendo este padrão.
E aí a próxima pergunta é, mas como é que eu faço isso? Né? Se você está me dizendo, Sampa ou Sandra, eu vou dar um voto de confiança e vou escutar um pouquinho mais. E aí, como é que a gente faz, então, para ter consciência de que eu contribuo neste processo para que o outro não mude? Nós já falamos em algumas lives e a gente vai repetir de novo para caso você não tenha escutado nas outras. Toda tampa tem sua panela. Né? Ou um outro exemplo que a Sandra dá é o funcionamento das engrenagens. Né? Se a engrenagem A funciona de um jeito, é porque a engrenagem B permite. E se a B funciona de um jeito, é porque a engrenagem A encaixa e faz com que elas funcionem. Né? Então, ou seja, toda tampa tem sua panela e as engrenagens se casam. Olha só, a gente fala de casamento e as engrenagens se casam. Então, de alguma forma, você contribui. Então, você que está participando, a primeira pergunta de reflexão que a gente faz para você é como... E aí eu peço que você abstraia, sabe? Que você se dispa, né, de todo o seu senso crítico e volte para o mais profundo do seu ser humilde e reflita, como eu contribuo para isso? Se permita um momento de possibilidade para isso. Como você contribui para isso? Talvez várias respostas tenham vindo que a ajudem ou o ajude a ter consciência disso. Mas eu vou te dar um exemplo. Normalmente, quem traz a queixa de que o outro ou a outra não muda são pessoas que são mais controladoras, que tendem a observar mais o outro ou a outra e, de alguma forma, buscam ter um domínio, mesmo que sutil, mesmo sem querer achar que estão tendo domínio sobre a relação. E quanto mais essa pessoa se posiciona deste jeito, né, com a intenção, mesmo que inconsciente, de domínio e de controle, mais faz com que o outro não mude. Quer falar um pouquinho sobre isso, Sandra? O que o Sampa está querendo dizer? Gente, essa coisa do controle é até natural, né? Porque a gente quer ter, tanto o homem quanto a mulher, precisa mesmo ter uma certa dosagem de controle na relação, até para se sentir seguro, né? Puxa, então eu vou fazer minha parte e eu espero que o outro faça a parte dele ou dela. Até aí, ok. A questão é quando a coisa fica muito, esse controle começa... A mão começa a pesar demais. Né? A mão começa a pesar. E muitas vezes, né, a gente não percebe que a mão começa a pesar. Começa com um pedido, depois, né, começa com uma expectativa, depois vem um pedido, esse pedido às vezes é verbal, às vezes é não verbal, mas enfim, uma sugestão. Aí se a pessoa não corresponde, né, ou não responde a este pedido do parceiro, aí começa a vir uma certa pressão, às vezes a pressão não funciona, vão perceber nos níveis, né? Aí muitas vezes vem chantagem, diretas ou indiretas, né? Então, se você não fizer tal coisa, eu não farei tal outra coisa. Se você não deixar de fazer, eu também não vou deixar de fazer. Então, aí entra nas chantagens, e aí começa toda a bagunça, né? Dessa questão de ter muita expectativa que o outro vai mudar e que o outro vai mudar. E quando a gente tem essa necessidade de controle na relação, que tem por um objeto, nessa relação tem por objeto, tem por o foco, o outro, né, a gente automaticamente já tirou o foco da gente. Então, este é um ponto muito importante, né? Então, quando eu estou vigiando, controlando, minha expectativa está muito alta em relação ao outro, enfim, eu deixei de voltar o principal olhar para mim e pego o meu principal olhar e coloco no outro. É como se eu investisse 100%, ou a maior parte, né, na vida do outro e não na minha. E já aí, começa por aí. Meu amor, quando essa pessoa cai nessa armadilha de não olhar mais para si e olhar muito para o outro, acaba entrando num lugar emocional que não é um lugar emocional de esposa. Acaba entrando muitas vezes num lugar emocional que é um lugar emocional de mãe na relação. Esse também é clássico, né? Isso é clássico demais. Né? E naturalmente, a gente está dando como exemplo uma esposa, vai. E a esposa, quando não se dá conta, né, que com a intenção positiva de querer que o relacionamento dê certo, né, acaba entrando num lugar de mãe
e fica num papel de controle e de cobrança e de um jeito de ser, como se fosse uma mãe deste marido. E normalmente, quando uma esposa ocupa este lugar emocional de mãe e tem este comportamento deste jeito, o marido acaba inconscientemente ocupando um lugar emocional de filho. Então, olha só o que está acontecendo nessa relação do casal. Ao invés de ambos estarem no seu lugar emocional de marido e mulher, a mãe ocupa um lugar emocional, a esposa ocupa um lugar emocional de mãe, né? Ou seja, sobe um nível, e o marido ocupa um lugar emocional de filho, desce um nível. E nesta relação desses lugares emocionais, não existe espaço para marido e mulher. Não dá para ter uma relação de marido e mulher boa, bacana. E quando este marido desce para um lugar de filho e não muda, vocês já viram aquelas crianças que são birrentas? Sabe, que tem um gênio assim que quanto mais você pede, mais ela sustenta. Não importa se está certa, se está errada, ela não muda o jeito, não muda a cara e insiste em manter a posição. Por quê? É um lugar emocional infantil. Né? Se fosse num lugar emocional da idade cronológica, né, vamos supor, 28, 25, 30, 40, 50 anos, existe um bom senso, existe um discernimento, né? Falar, opa, eu acho que o que ela está me pedindo faz sentido, vou me esforçar para mudar. Ou, eu acho que o que ela está me pedindo não faz sentido nenhum e deixa eu argumentar, deixa eu conversar sobre. Olha só que bacana, né? Porque afinal é um casal. E um casal, ele só se dá bem quando este casal estabelece acordos. Né? E esses acordos, eles só surgem, um bom acordo, só surge de uma conversa, de uma boa comunicação. Mas para ser capaz de ter uma boa conversa, de ter uma boa comunicação, eu preciso estar num lugar emocional correto para ser capaz disso. Né? Senão, você imagina o seguinte, ó, se você desce para um lugar emocional, imagina você, nesse exemplo que eu dei, você, marido, se estiver assistindo, você vai para um lugar emocional de filho, e de um filho birrento, vai. Um filho birrento costuma argumentar? Não. Um filho birrento costuma o quê? Fazer cara feia, respirar, dar uma fungada, não olhar nos olhos, sentir raiva. Não tem espaço para conversar, para trocar. Né? E aí, sabe, não dá match, a coisa não flui. Ele não muda, ela continua cobrando, quanto mais ela cobra, menos ele muda, e aí o ciclo, lembra a engrenagem? Ela permanece. Lembra da tampa e da panela? Ela se mantém encaixadinha. E aí, talvez então a próxima pergunta seja, então, Sampa, eu estou começando a entender, Sandra, eu estou começando a sacar o que vocês estão dizendo. Eu já comecei a perceber que eu tenho um impacto, que eu influencio este meu marido, essa minha esposa, a permanecer do mesmo jeito, por mais que eu cobre para que seja diferente. Então, a próxima pergunta é, como é que eu faço para colocar o que está me incomodando no cônjuge, sem ir para este lugar emocional de mãe ou de pai, e sem fazer com que ele desça para um lugar emocional de filho, um lugar emocional infantil, birrento ou de submissão. Este lugar emocional, gente, ó, a gente está aprofundando hoje no tema, então não está assim, a gente não está falando de algo mais superficial, a gente já está trazendo conteúdos que a gente fala em curso que a gente dá. Então, quando ele desce um degrau emocional nessa relação com a esposa, ele tende, nesse um lugar emocional infantil, ele tende a ocupar dois espaços. Ou um lugar emocional de rebeldia, ou um lugar emocional de submissão. E nenhum desses lugares, este marido, se for marido, ele está confortável. E em nenhum desses lugares ele vai se comunicar como deveria. Em nenhum desses lugares ele vai dar um espaço emocional para que a cognição dele, de adulta, consiga processar a informação que a esposa está mandando. Então, de novo, como que eu faço então, Sandra, como que eu faço então, Sampa, para que eu me comunique de um jeito que ele não vá para este lugar emocional infantil e possa, pelo menos, processar ou começar a processar isso que eu estou dizendo.
Por que, gente? Começar a processar. Porque, primeiro, quem gosta de ser contrariado, levanta a mão. Eu não vou levantar. De um modo geral, você gosta de ser contrariado, amor? Eu não gosto, você gosta? A gente não gosta. E eu tô rindo assim porque, às vezes, nós nos pegamos sendo contrariados. E assim é a vida de um casal. E nós estabelecemos acordos, às vezes, e é natural você descer para um lugar emocional infantil na contrariedade. Na contrariedade é comum, e aí, de novo, lembra? 2 passos emocionais, ou de submissão ou de rebeldia. Ou você vai ser contrariado, se sentir contrariado, e vai se submeter sem, sabe assim, sem verbalizar, sem colocar a sua opinião, que é péssimo para a relação, e péssimo para a pessoa que faz isso. E se você descer esse lugar, ou você vai se rebelar. Tipo, não, nada a ver, ou nem escuta, ou sai andando, ou enfim, faz um monte de coisa. E não se posicionou, não se colocou. Né? Isso acontece com a gente. E às vezes, vamos supor, mas no meu caso, quando eu percebo que isso aconteceu, às vezes pode ser que eu não perceba, mas a Sandra percebe. Né? Então ela também E este jogo entre o casal é um jogo de cola, que é um negócio maluco, né? Vocês lembram aquele joguinho que você tinha uma brincadeira, que você tinha 2 lugares que você segurava? Lembra disso, amor? Parecia uma bola de futebol americano no meio. Cada um segurava 2 negocinhos. E uma corda de cada lado passava dentro dessa bola. Quando você puxava assim... Sim. Se alguém souber o nome, fala aí no grupo, por favor. Você abria e fechava para ver aonde ia a bola, né? Sim. Então, quando a gente muda de lugar emocional, é maluco, porque é como se você fizesse assim, a bola fosse para o outro, e o outro, ele ocupa o espaço inverso, sabe? O espaço que dá match. Então, o outro ocupa esse lugar emocional. Então, é natural você, sabe, cair nessa armadilha. O importante é você saber que existem essas armadilhas. O fato de saber, isso traz uma luz à sua consciência para que você comece a se perceber entrando nelas. Quando você nem sabe dessas armadilhas, você naturalmente nem percebe entrando nelas. Né? Então, aí você saca que caiu nessa armadilha, que você mudou de espaço emocional, e aí, então, às vezes a Sandra percebe, e a Sandra fala, Fabio, né, nessas horas não costuma ser amor, né? Porque a gente, ou às vezes é amor, né? E às vezes é até amor, né, amor? Conforme a gente vai evoluindo, amadurecendo, né? Né? E ela fala assim, olha, vamos conversar sobre isso depois. Ou ela muda o estado emocional dela, esse é o grande lance. Ou eu mudo o meu estado emocional, sabe? Ou quem percebe primeiro muda o lugar emocional de onde estava comunicando, e quando isso acontece, a bola volta, né? Só que ela volta quando você está num estado emocional adequado, que é o seu estado de mulher, ou seu estado de marido, que é o seu estado que acolhe, que é o seu estado que compreende o outro, que é o seu estado que aceita o outro, que é o seu estado que permite que o outro seja quem é, né? Olha só, não é moleza. Né? Quando você entra nesse estado emocional, na brincadeira do vai e vem, a bola para no meio. E aí, quando ela para no meio, às vezes a Sandra é quem percebe isso, ela manda a bola para o meio, e aí eu, naturalmente, mudo de lugar emocional e vice-versa. Então, de novo, como é que eu faço para me comunicar sem cair nessa armadilha de entrar num estado emocional inadequado, de mãe ou de pai, que são os estados emocionais mais comuns das pessoas caírem quando vão cobrar algo, para que o outro parceiro ou parceira não desça num estado emocional infantil de filho ou filha. Tudo que você falou, a gente está trazendo, né, como foi dito, a questão mais na origem, essa questão de o outro não fazer o que eu quero, mais na sua origem, e não só quanto resultado. Porque quanto resultado a gente já sabe, né? É briga, é chantagem, enfim, e para quem tem filhos, acaba envolvendo os filhos e fica... Esses sintomas, né, amor? E dá ruim, e essa coisa de dar ruim na relação, às vezes ela começa pequenininha, e como um efeito bola de neve, com o passar do tempo, só piora. Mas isso é no olhar de resultado. Se a gente voltar o olhar lá para a origem,
não tão na origem, mas vamos dar um passo atrás, porque a gente pode dar 2, 3, 4 passos para trás, mas vamos dar só um passo atrás. Esse primeiro passo que a gente dá atrás começa em como ou porquê, né, ou com que fundamentos que a gente escolhe o nosso parceiro. Este é o passo atrás. O primeiro passo atrás. Porque quando a gente escolhe o nosso parceiro, a nossa parceira, qual era a expectativa que nós tínhamos deste relacionamento em relação ao outro? Gente, vale lembrar que quando você está morando com alguém, você casou com alguém, enfim, você assumiu um compromisso com alguém, a gente deduz que você se apaixonou por essa pessoa. E normalmente é assim, né? Uhum. Você gostou de alguém e assumiu um compromisso de um relacionamento amoroso com essa pessoa. Até aí, ok. Só que quando, lá atrás, voltamos um passo atrás, quando a gente faz essa escolha, então, portanto, estamos o quê? Apaixonados. Acho que foi assim com você, foi assim comigo, é assim com a maioria das pessoas. Então, quando a gente escolhe o nosso parceiro, a gente está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, tecnicamente falando, a paixão dura, em média, é uma média técnica, tá, pessoal? 2 anos. Tecnicamente, a paixão dura 2 anos. É o tempo para sentir mais a realidade, né? Enxergar melhor. Dificilmente dura mais de 2, Dificilmente dura no mais máximo, Então, lá atrás, quando a gente se apaixona, conhece alguém, assume um compromisso, né? A gente está neste nível emocional, né? E a gente olha o outro por conta da paixão como se o outro estivesse num nível, às vezes até maior, igual ou maior, o outro é grande, né? Quando a gente está apaixonado por alguém, o outro é grande para nós, grande no sentido assim, é importante, né? Porque a gente tem, no mínimo, admiração. Aliás, um dos ingredientes essenciais da paixão é a admiração. Vocês conseguem imaginar alguém apaixonado sem admirar o outro? Dificilmente, né? Então, é só você perguntar assim, não, mas ela é isso, não, e ele é assim, e ele é assado, ela é daquele jeito, uau. Então, tem, necessariamente, quando a gente está apaixonado, tem admiração. Então, lá atrás, eu estou nesse nível emocional, vejo o outro com muita admiração, nossa, tudo que ele faz é perfeito. No começo é assim, né, gente? Tudo que ele faz é perfeito, ela é maravilhosa, ele é a mulher da minha vida, ele é o homem da minha vida, é com ela que eu vou casar, é com ele que eu vou casar, ou juntar. Por quê? Porque tem aí o sabor da paixão, né? Aquela admiração, às vezes até excessiva. E é este sabor que nos impede de entrar em contato com a realidade. Por quê? Porque às vezes a gente vê o outro assim, que legal, ok, a paixão faz esse efeito mesmo, né? E o outro também tá vendo assim o outro, né? É recíproco. Mas, aí que tá, a realidade chega, em média, vai de 1 ano a 2 anos, que acaba a paixão, né? A gente começa a vivenciar a realidade, baixa a expectativa, não, baixa a paixão, né? E aí vem o dia a dia. No dia a dia, a gente emocionalmente ainda fica contando, a gente fica assim, a gente se agarra, né? Naquela expectativa lá atrás da paixão. Nossa, mas quando eu conheci ele era assim, eu achava que ele ia ser assado, eu esperava A, B, C, D dele, né? E isso às vezes não corresponde na realidade. E vice-versa, serve para ambos os lados. Assim, você vai continuar, eu te interrompi, só para reforçar para a galera que isso é um erro muito comum. Porque o mais comum isso tem mudado um pouquinho com as novas gerações, né? Com essa turminha mais jovem. Mas mesmo assim ainda acontece. O mais comum, as pessoas criariam um romantismo sobre o casamento e sobre como é a relação. E esse romantismo, ele é muito criado pelos meios de comunicação, pelos filmes de amor que a gente assiste, nos filmes de Hollywood, até pelas historinhas da Disney, se bem que a Disney está se atualizando demais e eles estão trazendo até uns vídeos curtos, no qual eles estão trazendo uma realidade bem legal. Mas se a gente pega os filmes mais tradicionais, e ainda mais aqueles que ganham prêmios, eles romantizam muito a relação, né? E quando você está apaixonada ou apaixonado, é como se você vivesse um desses filmes, né?
E quando acaba a paixão, parece que você sai desses filmes que você esperava viver desde criança, né? E entra num pesadelo, um filme de terror. E você entra num filme de terror, num dramalhão ou num pesadelo. Sabe? E aí você não sabe qual é a realidade. Não aceita o dramalhão como realidade, né? Ou esse pesadelo, e muitas vezes fica esperando o conto de fadas como a verdade suprema de uma relação. E cobrando o outro para que o outro mude, para que esse conto de fadas se torne realidade. Né? E aí, então, gente, prestem muita atenção no que a Sandra falou, que assim, sabe, você entra no modo casamento depois da paixão, que é onde você tem a oportunidade de construir uma relação verdadeira de amor, só que é um modo que a grande maioria das pessoas não aceita e fica cobrando o modo paixão. E para lá no tempo, em relação às expectativas, né? E para no tempo. Que não acompanham, essas expectativas que não acompanham a realidade. E só para incrementar ainda nesse um passo atrás, né? Normalmente a gente segue, a gente age nos nossos relacionamentos atuais baseado em modelos que pegamos lá atrás também. Ou do relacionamento dos nossos pais, ou dos nossos cuidadores, enfim, ou por N influências, né, de um irmão mais velho que se casou primeiro, uma irmã mais velha, enfim. Uhum. Então, se lá na sua família de origem, o que é a sua família de origem, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim. Se lá na sua família de origem, né, você lá atrás fez um papel de um filho muito cuidador, ou de uma filha que foi muito cuidadora, isso é muito comum nos filhos mais velhos, né, quando tem irmãos mais novos, o filho mais velho acaba ajudando a cuidar dos filhos mais novos, né, então assume um pouco esse tipo de papel de cuidador. Ou é quem resolve as coisas, né, amor? Ou que resolve as coisas, né, enquanto irmão, resolve as coisas enquanto filho, filha. Então, o seu papel, a sua estratégia na sua família de origem, né, provavelmente vai se replicar no seu relacionamento amoroso, quando você, na sua fase mais adulta ou adolescente que seja, enfim. Quando você sai dessa família de origem e vai ter a sua própria família, que aí a gente chama de família nuclear, a sua família com o seu parceiro e sua parceira. Então, a gente replica esses modelos. Então, assim, acrescentamos algo mais, né, amor? Então, tem a questão que a paixão, né, ela impede um pouco da gente lidar com a realidade, esse é um ponto. Então, as expectativas não estão de acordo com a realidade. E segundo ponto é que a gente tende a replicar o nosso lugar emocional, né, nosso papel emocional, nossas estratégias emocionais lá de trás. Gente, muitas vezes é da infância mesmo, é lá da infância, a gente replica no nosso relacionamento atual. E a questão, a gente pega toda essa história e multiplica por 2, em dobro. Por quê? Porque ambos fazem isso. O homem e a mulher, né? Ou ambos, o casal faz isso, né? E aí potencializa, né, cada vez mais. Então, é duplamente uma expectativa exacerbada, né? Um querendo mudar o outro, cobrando o outro, muitas vezes, né? E duplamente os dois estão replicando modelos emocionais da infância no relacionamento atual. Então, isso dá uma confusão mesmo, né? E agora sim, acho que vale a pena a gente dar um passo para frente, vamos voltar para o atual, né, amor? Exatamente. Isso a gente vai trabalhar bastante com essa primeira turma da mentoria, que o primeiro encontro acontece agora na segunda-feira, no dia 28. Mas eu quero trazer uma palhinha aqui hoje de como você entra num lugar emocional adequado para que o outro não caia nessa armadilha. Primeiro, para que você consiga estar num lugar emocional adequado, para não, naquela brincadeira do vai e vem, não fazer a bolinha ficar com o outro e a bolinha ficar no meio, equilibrada, é importante você ter consciência de como que você cai, de como que você se comporta, de como que você funciona emocionalmente, de como você pensa quando você muda de lugar emocional. Então, o primeiro passo é você saber como você funciona. Né? Quando você está num lugar emocional de pai, num lugar emocional de mãe. Mas espera aí, Sam, eu sou mulher e eu consigo estar num lugar emocional de pai? Sim, consegue. Você age igual ao teu pai, ou como se fosse um pai. Né? Às vezes não age igual ao seu pai de sangue ou de criação, mas age emocionalmente como se fosse um pai idealizado para você.
É importante você ter consciência de como você funciona quando está nesse lugar emocional de pai, quando está nesse lugar emocional de mãe, quando está no lugar emocional infantil de submissão ou infantil de rebeldia, para que você então consiga saber qual que é o seu estado emocional de equilíbrio, de amor. Legal isso que você está falando, porque para a gente perceber qual é o nosso estado emocional, novamente, a gente tira o olhar do outro, da cobrança do outro, no controle que a gente muitas vezes precisa ter no outro e volta o olhar para nós. Então, enquanto eu ficar de olho, cobrando o outro, querendo que o outro mude, o outro precisa dar o primeiro passo, foi ele que começou, é ele que tem que fazer, isso é papel dele, blá, 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 eu não coloco foco na minha posição emocional. Eu não coloco foco no meu crescimento emocional. E aí a engrenagem continua funcionando, né? Da mesma forma. Exatamente. E aí o ciclo não se encerra, né? Para chegar nesse ponto que ele está falando, que o Fábio está falando, né? Dessa posição, de entrar na posição emocional correta, né? Se a gente olhar assim em detalhes, primeira coisa, autopercepção. Gente, na teoria é uma coisa, na prática é um processo que exige muita maturidade, exige um determinado esforço, porque a gente tem que começar a abrir mão de algumas estratégias que muitas vezes, às vezes, a gente fez a vida inteira, né? Uma pessoa que tem essa necessidade de controle do outro, né? Provavelmente ela já vem com essa estratégia de controle lá de trás, normalmente é lá da infância mesmo. Então, assim, começar a abrir mão dessas estratégias que muitas vezes trouxeram e às vezes trazem ganhos. Por isso que a gente, muitas vezes, não joga fora, né? Então eu era assim, agora vou ser assado, e o que eu fui no passado não serve mais. Não é muito complicado, porque a gente tem muitos benefícios com as estratégias, por piores que elas sejam, né? Então, isso é um processo mesmo, né? Isso é um passo a passo, profundo, inclusive. Ô, amor, dá uma dica para eles. Gente, aqui, ó, hoje, como a gente está aprofundando um pouquinho mais, a gente está trazendo diversas linhas de pensamento. Nós estamos trazendo uma linha de pensamento da psicologia sistêmica familiar. Nós estamos trazendo uma linha de pensamento da análise transacional, do Eric Berne. A gente está trazendo uma linha de pensamento de Eva e John Pierre-Hacks. E a gente está trazendo uma linha de pensamento de Daniel Goleman. E aí, gente, fica uma dica, né? Vocês podem ler um livro, acho que alguns já ouviram falar, que é o livro chamado Inteligência Emocional, é um best-seller, né? Todo mundo que fala de inteligência emocional, um dia já leu esse livro, né? Alguns seguem somente esse livro, outros buscaram mais competências e conseguem abordar a inteligência emocional de diversas formas, sem menosprezar o que esse livro tem de melhor. Então, este livro vale super a pena ler, vale a pena comprar. São 300 páginas. É dessa grossura assim, ó, letrinha meio pequenininha, mas vai te dar um upgrade. Então, fica aí a dica. Esse livro, para quem ainda não conhece, não leu, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, ele fala em 5 pilares da inteligência emocional. E o primeiro pilar, gente, é a autopercepção, que a gente acabou de falar aqui. É o primeiro pilar, ou seja, é voltar a olhar para você. E todos já sabem, né, que ninguém muda ninguém. Isso daí já é sabido e notório. Ninguém muda ninguém. Isso é verdade. Ninguém muda ninguém. Então, por que mesmo a gente sabendo que ninguém muda ninguém, a gente quer tanto ter controle ou a gente tem tanta expectativa para mudar o nosso parceiro, nossa parceira? Exato. Não chega a ser até incongruente, não é mesmo? Amor, me permita fazer uma analogia. Imaginem a seguinte situação. Você tem um carro e você começa a reclamar que esse carro não anda. Só que aí a sua reclamação pelo fato do carro não andar, você vai trazer que é um problema da pista, porque é uma pista cheia de buracos e, por consequência, o carro não anda como poderia. Enquanto você continuar reclamando da pista e esperando que alguém pavimente e melhore e tire esses buracos da pista, o seu carro vai continuar não andando. Só que talvez aquela pista esteja cheia de buracos por algum motivo que você talvez desconheça. De repente, a massa que usaram era uma massa que não suportava o peso dos carros,
e aí depois, quando eles tampavam, como não suportava, os buracos aconteciam de novo, e você vai continuar reclamando e o teu carro não vai andar mais rápido como você gostaria. Agora, se você olhar para a situação, para o sintoma, né? Vamos usar o nosso termo técnico. Se você olhar para o sintoma, que é o seu carro não andar e os buracos que tem, e aí a sua insatisfação, tudo isso é sintoma. E você conclui que, olha, realmente, o meu carro, do jeito que está, não roda. Só que você tem que parar para olhar para o seu carro. E se você concluir que se você trocar os pneus, colocar uns pneus que suportem, ou seja, atualizar os pneus, atualizar o seu mindset, o seu jeito de funcionar. Se você trocar os pneus e se você mexer no sistema de suspensão do carro, né, ou seja, eu não vou entrar no termo técnico, amortecedor, enfim, trocar a suspensão do carro, você vai perceber que ele vai poder andar muito mais rápido com a pista daquele jeito. E você vai ter, e os sintomas que estavam te incomodando não vão incomodar mais. Mas isso só vai ser possível se você parar de olhar para a pista e olhar para o carro. Né? Então, se você quer que mude alguma coisa na relação, só vai ser possível se você parar de olhar para o outro. Quando eu digo parar de olhar para o outro, vou corrigir a fala, tá, gente? Perdão. Quando você parar de esperar que o outro mude, e sim olhar para o outro, quais são os sintomas, como você contribui para isso e o que é que você pode fazer para ter um resultado melhor, fazendo um upgrade em você, fazendo uma atualização em você. Uma atualização aonde? A respeito da sua história, a respeito de como você funciona emocionalmente, tendo mais consciência de quais são os seus gatilhos emocionais, tendo consciência de como você contribui para que tudo continue da mesma forma. Né? Aí você começa a saber o que fazer, ou seja, quais são as origens, para que você possa melhorar, mudar. Se você não sabe quais são as origens, não adianta, né? Então, ou seja, enquanto a pessoa ficava reclamando da pista e não olhava para o carro, não ia adiantar, sabe? Ele não olhava para o buraco, né? Só reclamava. Quando ela parou, olhou para o buraco, olhou para o carro, viu que podia adequar o carro para andar melhor naquele buraco, passaram a se conviver melhor. Aquele carro começou a andar mais rápido, mesmo com aquela pista. E aí vamos um pouquinho além. Enquanto os carros começam a, né, quem está lá, e começam a entender que se eles trocarem pneu, conseguem andar mais rápido naquela pista, é o tempo que essa pista precisava para que recebesse um novo asfalto, um novo cimento, para que pudesse ser pavimentado de um jeito que suportasse o peso dos carros e não fizesse mais buracos. Aí, então, foi para uma próxima fase, onde o relacionamento muda e entra num novo estágio. E quando a gente fica cobrando o outro, né, que o outro mude, além do outro ter que mudar para ele ser do jeito que a gente quer, se não bastasse isso, o outro ainda tem que mudar para ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Então, ele tem que mudar, muitas vezes é do dia para a noite. Então, tem a questão do tempo, né? Então, ele tem que mudar de A para B e num tempo relâmpago. Percebem? Então, o quanto é complexo, né? E às vezes, gente, existem casais que estão conectados somente por conta dessa cobrança. E às vezes ficam assim ao longo de 10 anos, 15 anos, sabe? Um tendo expectativa de que o outro vai mudar e o outro só correndo, fugindo, né? E aí, quando a gente pega a bola para nós, né, no sentido de assumir uma parte dessa responsabilidade do que a gente quer diferente na relação, quando a gente assume essa corresponsabilidade, olha, eu quero mudar, eu quero um relacionamento melhor, que o relacionamento que cresça financeiramente, ou que ele seja mais carinhoso, ou que eu tenha mais tempo com meu parceiro, ou que ele tenha mais tempo comigo, ou enfim, seja lá o que for a sua expectativa dentro dos relacionamentos. Quando eu começo por mim a fazer a minha parte, né, e aí a gente fala em 50%, né, amor? Porque 50% da responsabilidade é de um e 50% é do outro. Se você não der...
mas seja também nas coisas que não são tão boas, né? Então, se você está cobrando o outro porque você está insatisfeito, 50% é aquilo que foi o Fábio falou bem no comecinho dessa live, 50% é porque você também contribui para que o outro seja desse jeito que você não está gostando. E aí, né, amor? Se você não der o seu 100% ou 200% dos seus 50% de coisas boas, como você vai esperar que a sua relação dê certo? Por isso, por exemplo, que muitos casais se separam, ou, assim, muitos é porque é muitos mesmo, né? Assim, 25% dos casais se separam nos primeiros 2 anos no primeiro ano de relacionamento após o nascimento do primeiro filho. 25%, gente. Olha só como é alto esse número. E ele aumenta ainda mais até o 2º ano de casamento, depois que o filho nasce. E por qual motivo? Por qual motivo a gente falou? Primeiro, que a mãe não ocupa o lugar de esposa, a mãe só ocupa o lugar de mãe, junto com o filho, enfim. E aí o sexo começa a não acontecer, eles começam a não se entender. O sexo é um detalhe, o sexo é um sintoma. Né? Eles começam a não se entender emocionalmente, né, por consequência do desejo, precisam buscar algum lugar para poder se sentirem pertencentes, porque não estão se sentindo pertencentes como marido e mulher, somente como mãe, ou somente como pai, né? E aí, de repente, esse pai começa a não ficar mais em casa e ele resolve, sei lá, virar um atleta, vai para a academia todas as noites, né? Porque ele se torna o distanciador, né? Ele se torna o distanciador. Aí a queixa normalmente é a seguinte, aí os dois têm a queixa, né? A esposa fala assim, você não me ajuda, você não fica aqui em casa, e eu só cuido sozinha deste bebê, e eu fico, sabe, eu preciso mais de você. E aí o marido diz assim, mas você não me entende, né? Você, às vezes nem ele, e às vezes o marido também, ele não quer se queixar desta forma, né? Porque às vezes ele se sente até meio mal, poxa, minha esposa está se dedicando a cuidar do bebê, então eu sou egoísta por querer isso. Ou não. Ele não sabe como fazer, ou ela não sabe como fazer, e ainda sente culpa. E ainda sente culpa. E aí, sabe, mas ficam esperando que o outro mude. Ou então, ele fica esperando que ele mude, mas ele não consegue olhar para ele. Que quando tem este olhar de sentimento de culpa, e que a gente já está entrando numa esfera muito mais profunda, porque tem relação com a autoestima, com a sua história, sabe? Com a autoimagem. Não vamos entrar nesta seara, mas só para vocês entenderem que o buraco aí, a origem é mais embaixo. A gente tem que cavar um pouquinho mais para trabalhar na origem. Tudo isso para dizer que quando você não olha para você, o outro não muda. E aí, amor, vamos dar alguns exemplos, porque as pessoas sentem muita dificuldade. Tem um exemplo assim muito... Eu gosto de falar assim, é um exemplo engraçadinho, é um exemplo light, mas que é muito rico, assim, na profundidade, né? É de um casal que o marido só passava o dia inteiro ouvindo fone, dentro de casa, porque trabalhava home office, né? Ele ficava o dia inteiro com o fone, ouvindo coisas do trabalho, também importante, né? Mas enfim. Mas aí, às vezes até durante as refeições, era o dia inteiro no fone. E a esposa, incomodada, né, já estava se sentindo abandonada, mais ou menos assim, né. E aí, às vezes, pedia, olha, de vez em quando, né, tira um tempinho nas refeições, para a gente conversar, aquela coisa e tal. E aí, ele até fazia, mas ele curtia ficar com o fone, porque ele queria desconectar mesmo, né, desconectar das coisas da casa, do relacionamento, e ficar focado no trabalho, até aí, ok para ele, mas não estava ok para ela, né? E aí ela cobrou e não deu certo. Aliás, quanto mais ela cobrava, mais ele ficava com o fone, ao ponto dele ir dormir com o fone. Aí acho que só tirava quando estava já dormindo, assim, né? Ou ela que deveria tirar, enfim, mas ficava realmente o dia inteiro com o fone. Aí sabe o que ela fez? Aí é aquela coisa, né? Ela cansou de cobrar, né? Mas também não é, a gente não está falando assim, se ele não mudar, então eu vou desistir e vou jogar a toalha. Não é isso. Muitas vezes não precisa ser assim, porque o que a gente mais vê nas separações é que os casais se separam se gostando. Eles têm um problema, não conseguiram superar esse problema, esse desafio, e se separam pelo desafio não resolvido, mas não porque não se gostam mais. E é super comum na próxima relação dizer assim, olha, a mulher da minha vida, o amor o homem da minha vida,
foi e sempre será aquela relação lá de trás. Sim. E aí, voltando aí nesse exemplo do casal do fone, né? Quando ela percebeu que quanto mais ela cobrava, mais reforçava a atitude que a desagradava, né? E aí vem aquelas duas figuras também clássicas, né? Um é o perseguidor e o outro se torna o distanciador. E uma posição só existe porque a outra existe. É mais ou menos assim, aqueles filmes de Hollywood, se existe um mocinho, necessariamente tem um bandido, o algoz, né? Então, essas posições no relacionamento, que são clássicas também, uma só existe com a outra. Um persegue e o outro se distancia. E aí, é só para ficar gravado na mente de vocês que no papel de perseguidor ou de distanciador, existe aquele mesmo lugar emocional que eles ocupam, de pai, de mãe, infantil, né? Sim. A gente já está trazendo outra teoria para facilitar o entendimento de vocês. Sim, e para finalizar a história, ela começou a também ouvir fone, mas ouvir coisas que ela queria, enfim, coisas que ela se interessava, e ela tirou aquela questão, mas ouvir numa boa, assim, não por vingança, não necessariamente de birra, né, mas porque realmente falou assim, olha, eu vou cuidar um pouco de mim, com este mote, né, eu vou cuidar um pouco de mim, vou tirar um pouco o olhar dele, e vou colocar um pouco o olhar em mim, e começou a fazer isso, e ao longo do tempo ela ficou já tão, acho que tinha até meditação que ela começou a fazer, enfim, ela começou a curtir tanto esse tempo com ela mesma que isso atraiu a atenção dele, para ela. Então, é uma historinha simples, é um modelo muito simples, né, mas a técnica, né, quando a gente fala de trazer o olhar para você, da autopercepção, quando a gente fala em autopercepção, a gente desloca a nossa posição de perseguidor se a gente estiver nessa posição, seja o homem ou seja a mulher. Se a gente desloca a posição de perseguidor, a gente também automaticamente desloca o outro da posição de distanciador, porque eles se retroalimentam. Então, quando para um, para o outro. Quando move um, move o outro, né? Eles só existem simultaneamente, tá bem? E aí, aquelas posições que você falou dentro do perseguidor e do distanciador, e, gente, quanto mais perseguir o outro, mais o outro vai correr mesmo, que mais ele vai se distanciar. E aí não então, muda. E aí não muda, ele né? Se distancia, menos ele muda. Isso, eu estou fazendo aqui já um resumo já, que a gente já está finalizando, do que já foi dito, que lá atrás, quando a gente fez a nossa escolha do parceiro, a gente fez num estado emocional, que como o Fábio falou, num estado emocional infantil, né? O nosso corpo é adulto, maduro, a gente cresceu, né? Enfim, quando a gente escolhe um parceiro, a gente não é mais criança, né? Biofisiologicamente, a gente não é mais criança, né? Neurologicamente também não, mas emocionalmente a gente normalmente escolhe como uma criança. E aí, só uma coisa, só assim, para os pais, né? Agora aos pais. Às vezes, neurologicamente é uma criança. Por quê? Porque usou muita droga na adolescência, principalmente maconha. Sim. Né? E hoje as crianças estão começando a usar cada vez mais cedo. Cedo. E é comum os pais até oferecerem para as crianças, infelizmente. E aí, isso vai afetando neurologicamente as crianças. E aí eles possuem um corpo de adulto, mas uma formação, a palavra simples seria uma formação, mas tecnicamente não é assim, tá, gente? Mas é uma composição neural, vamos chamar assim, que não corresponde à idade que tem. A maturidade emocional é muitos anos a menos. Às vezes tem 25 anos com uma cabecinha de 16, 17. E se ainda continua no uso, aí é mais ainda. Então é só uma dica. Gente, só para a gente fechar aqui, então, alguns exemplos. Né? Algumas pessoas são controladoras de uma forma muito sutil. Você já fez isso, amor? Lindinha. Né? Como é que foi tal coisa? Deu certo? Por que não deu certo? Tinha alguma coisa que você podia fazer? Né? Então, alguns vão assim nessa sutileza. Ou mandam um WhatsAppzinho, amor, como é que foi? Amor, já fez? Que tal se você fizesse isso agora? Outros já são assim. Quando é que você vai começar a fazer tal coisa? Há tanto tempo é assim, não? Olha, eu já falei para você, vai que vai ajudar, vai que vai mudar. O seu problema não é isso, o seu problema é aquilo.
Se você fizer tal coisa, lembra que fulano disse, lembra que ciclano disse, se for feito tal coisa, tudo muda. Gente, ó, você está num papel de perseguidor sem querer, no primeiro exemplo, mais sutil, quanto nesse. Você está num papel de mãe ou de pai, e você está fazendo com que o outro se distancie, ou com que o outro infantilize, ou submisso, ou rebelde. Não vai rolar. Como é que, então, que estado emocional, que lugar emocional você entra para estabelecer uma comunicação para que dê certo? Primeiro ponto, saber que o outro é diferente de você. Ah, isso é tão óbvio, você é tão chavão. Então, vamos lá. O que é saber que o outro é diferente de você? Ter a consciência de que o outro... A gente sabe, mas não sabe, né? Exatamente. Ter a consciência de que o outro tem um tempo diferente do seu. Ter a consciência de que o outro processa emocionalmente diferente de você. Ter a consciência de que o outro tem uma série de coisas que o puxam emocionalmente que você desconhece, porque são da família dele, da história dele. E que talvez ele nunca tenha contado para você, porque nem se sentiu confortável a isso, ou porque simplesmente não tem consciência. Né? Então, ou seja, isso significa olhar a existência do outro de uma forma nova. O outro, ele vai muito além do que você simplesmente rotula como sendo como você acha que é. Ele é muito mais do que você acha que ele é e você não conhece. E talvez ainda não tenha dado oportunidade para conhecer. Dar esta oportunidade é que vai permitir que o amor cresça. Dar esta oportunidade é que vai permitir que exista, que nasça um respeito mútuo novo. Dar essa oportunidade vai permitir que você seja diferente, que você se transforme, que você cresça, que você evolua. Né? Então, significa, talvez dizer, respeitando o tempo do outro, respeitando quem ele é ou quem ela é, né? Não mandando, mas talvez sugerindo, deixando para ele a opção de escolha, né? E respeitando a escolha, mesmo que ele erre. E às vezes a gente precisa errar para aprender. Infelizmente, né? A gente aprende muito no erro. Não precisaria ser assim. Conforme a gente vai ficando mais maduro, a gente vai aprendendo a aprender errando menos. Enquanto a gente está ainda nessa evolução de maturidade emocional, e é meio cabeça dura, a gente aprende mais na dor e nos erros. Ok, se ele ou ela está neste tempo ainda de aprender com os erros, é a hora de você, parceiro, parceira, respeitar e permitir que isso aconteça. É fácil? Não, ninguém disse que é fácil. Mas se seguir esse caminho dá certo, tem grandes chances de dar certo. Por que tem grande chance, Sampa, e não é dar certo? A gente sempre diz, a gente consegue levar o cavalo até a beira do rio, se ele está com sede. Só que se mesmo ele estando com sede, a gente levando o cavalo até a beira do rio, se ele não quiser beber água, não vai beber. É isso, galera. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada, pessoal. Que investiram o tempo de vocês. A gente torce para que o relacionamento de vocês melhore, para que vocês construam uma família próspera, né, para que vocês sejam pais exemplos. Só que a gente lembre-se, a gente só consegue ser pais exemplos se antes nós formos, né, nós nos tornarmos um casal exemplo. Ok? Então, vocês, casais, em primeiro lugar, depois, na sequência, os filhos. E se você acredita em algo maior, no meu caso, nós que estamos em Deus, você e Deus em primeiro lugar, vocês enquanto casal, depois vocês com os filhos, vocês com as famílias de origem, e assim vai. A gente vai falando mais sobre isso nas próximas lives. Tá bom, gente? Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigado.